Olá, queridos amigos e amigas, boa noite para todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais uma noite de estudos das coleções de Emmanuel e também do Evangelho de Mateus, que estamos fazendo um revezamento semanal, entre os dois estudos, e hoje então daremos sequência com o Evangelho de Mateus, hoje dia 27 de março, e o nosso abraço a todos aqueles que acompanharão esse vídeo em outros dias, em outros momentos. Um abraço também aos amigos do Centro Espírita Vicente de Paulo de Bauru, que retransmite esses estudos pela página do centro. E o nosso abraço aqui, o nosso boa noite aos amigos que já estão conectando aqui online conosco, a Luci Faria aqui no Insta, a Helena Nunes, na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, a Zenaide de Assis Alexandre, boa noite. Aqui também a Zizi Cristóforo, um abraço, Zizi. A Edna Markovics, a Andréia Fernandes Pacheco, a Conchita Bush, quem mais aqui também? A Cida Baldan, tudo bem, Helena? Boa noite, muito obrigado. Aqui os amigos chegando, conectando aqui conosco pela página. Percebendo várias pessoas já chegando, Tadeu de Castro, boa noite, a Zaida Borba, a Cida Baldan, já comentamos, e a todos que estão chegando, o nosso abraço fraterno, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria estar de volta aqui com vocês para mais uma noite de estudos. A Zuleide Carvalho, querida amiga, boa noite. Muita paz, que assim seja. Bem-vinda, Zuleide. Muito legal. Hoje, amigos, nós vamos dando sequência ao estudo do Evangelho de Mateus. Nós vamos lá para o capítulo 3, versículo 13, cujo título do tópico é João mergulha Jesus no Jordão. Tá legal? E nós rogamos sempre, inicialmente, para começarmos o nosso estudo, o amparo, a inspiração do alto, que os bons amigos espirituais possam nos amparar, nos inspirar, nos envolver em sua santa paz. E assim que possamos ter uma noite agradável e proveitosa de estudos. Deixa-me ver aqui que estava travado para mim já os comentários. Os Face tem dado um problema aí, de travar comentários. Tem hora que fica difícil para a gente perceber, precisa entrar e sair novamente, A Elizabeth Fonseca, Canteiros de Artes, Ercília Machado, Graça Barbosa, Adair Alves, a Eliane Ferreira Gomes. E travou de novo aqui. Tá difícil, O João Franco, a Romilda Martiniano, a Vera Luzia aqui no Insta, o Zete, tudo bom? A Maria Luísa aqui também. Boa noite para todos vocês. Então, a Graça Barbosa está dizendo isso. Os comentários, viu, Graça, é um problema que tem dado no Facebook, tá? Tem horas que a gente não consegue visualizar os comentários, então me parece que se a gente desconectar e conectar de novo, me parece que resolve, tá? É a saída que a gente está encontrando aí. A Auresina de Sete Lagoas, Minas Gerais, que legal. Maria Pavec aqui também, muito bom. Vamos lá então, pessoal, vamos iniciar o nosso estudo? Hoje, então, como já dissemos, capítulo 3, versículo 13, Evangelho de Mateus, João mergulha Jesus no Jordão. E começa dizendo assim: Então veio Jesus da Galileia ao Jordão, até João,
para ser mergulhado por ele. João, porém, o dissuadia dizendo: eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ti, e tu vens a mim? Então, esse episódio, né, amigos, que nós conhecemos bem, marcando ali praticamente o início da missão de Jesus, porque João antecedeu Jesus, né? Ele foi o precursor da vinda do Cristo, falando sobre o Messias que estava chegando, preparando as pessoas, né? Convidando ao arrependimento, à transformação moral. E João tinha essa prática do batismo, lembrando que Jesus não batizava, João que aderiu a essa prática. E ele então mergulhava a pessoa no rio, aquela pessoa que estava ali desejosa de seguir para uma vida melhor, uma vida renovada, né? Arrependida dos seus erros. Então João simbolicamente mergulhava a pessoa no rio, como assim a dizer que a partir dali ela seguiria por uma vida melhor, uma vida nova. E Jesus vai ser mergulhado por João. Então João, lógico que ele, sabendo da elevação de Jesus muito acima da dele, né? Apesar que João era muito elevado também, né? Mas ele sabia que ali estava um Cristo. Então ele achou estranho Jesus querer ser batizado por ele. Batizado assim, mergulhado ali, né? Fazer aquele simbolismo do batismo. Então ele diz que ele que deveria ser mergulhado por Jesus, né? E aí Jesus diz assim: respondendo, Jesus lhe disse: permita no momento desta maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Aqui no caso, Jesus cumpria, né, cada etapa, cada profecia, e ali simbolicamente iria mostrar o início da tarefa de Jesus, porque nós vamos ver à frente um fenômeno, né, espiritual que acontece, de uma voz que ecoa ali naquele ambiente falando de Jesus. Então ali era um momento de praticamente revelar a missão de Jesus. Então ele falou: deixa, né? Siga com esse ato, né, do batismo praticamente, para cumprir aquilo que estava já proposto, né? E aí diz assim: mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água. Eis que os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nesse momento, aconteceu um fenômeno, né, espiritual. É lógico que nós não vamos interpretar isso ao pé da letra, né? Aqui está dizendo que o Espírito de Deus desceu como uma pomba. Lógico que não é isso, né? Não é Deus quem estava ali se mostrando na figura da pomba. Poderíamos imaginar uma aparição espiritual, porque muitos espíritos, né, elevados estavam ali junto de Jesus, auxiliando na tarefa, né, em tudo aquilo que era possível. Então, muito provavelmente, viram um fenômeno, algo assim que resplandeceu, né, como a beleza de uma pomba, a suavidade, né, pousando ali sobre Jesus. Poderíamos imaginar como uma visão que tiveram, e principalmente a voz que ecoou no ambiente, que a gente pode dizer uma voz direta, né, como diz Kardec. Voz direta é aquela em que muitos ouvem a voz do Espírito, porque quando um só ouve, pode ser um fenômeno mediúnico, né, de audiência mediúnica. Mas quando todos ouvem a voz do Espírito, nós entendemos que isso é um fenômeno de voz direta, né, como classificou Kardec. Então ouviram aquela voz que ecoou, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, como se fosse Deus dizendo. É lógico que não era a voz de Deus, né? Porque Deus não sabemos, não é como um ser humano. Então, muito provavelmente, era a voz de um espírito elevado
que estava ali dando a entender, né, que ele, como se estivesse representando Deus, dizendo aquilo que Deus o inspirava para dizer, né, mostrando Jesus como filho amado, como aquele que vinha para iniciar a missão. Então, um fenômeno espiritual que acontece ali, né, e praticamente naquele momento Jesus iria iniciar ali a sua tarefa pública, né, a sua missão. Só um minutinho, por favor. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, agora melhorou. É que eu estava com um problema aqui para visualizar os comentários de vocês, tá? Deixa eu me ver aqui. Boa noite para todos que foram chegando, viu? Sejam todos bem-vindos. Um abraço fraterno a todos. Uma alegria perceber a presença de vocês aqui para compartilhar desse momento de estudo. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma pergunta, senão a gente já segue à frente, tá? Bom, por enquanto parece que tudo em ordem, né? É que eu não consigo ver o Facebook no momento em que vocês postam, que são várias mensagens, né? Muito legal. Então vamos avançar mais um pouquinho? Aí então, amigos, nós vamos lá para o outro tópico, capítulo 4, quem está acompanhando aí com a Bíblia, né, ou com seu Evangelho, capítulo 4, versículo 1. O João Franco está aqui no Insta hoje, tudo bem, João? Um abraço, viu? A Graça Barbosa, sempre gentil, dizendo aqui, satisfação assistir suas aulas, muito obrigado, muito gentil, Graça. O Henrique também é meu sobrinho, muito legal, um abração para todos. Então, João, as mensagens estão um problema, hein? Você tentou entrar e sair e voltar novamente, não resolveu, João? Mas vamos lá, pessoal, não vamos nos impressionar tanto com esse problema das mensagens, não. Vamos seguindo aqui o estudo. Aí diz assim, a tentação no deserto, tá? Esse é um tópico bastante interessante, amigos, porque nós precisamos interpretar isso, né? O que significa essa tentação. Então, não deu, né, João? Tá complicado. Aí diz assim, 4:1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente lendo essa primeira frase aqui já fica uma coisa estranha, né? Como assim? Tentado, Jesus tentado, diabo. Vamos tentar aí entender o que significa isso, né? Quando a gente lê, amigos, esse tópico da tentação de Jesus, primeira coisa que a gente precisa compreender muito bem, um espírito na elevação de Jesus, um Cristo de Deus, né? Um espírito puro, do mais alto nível evolutivo, jamais seria tentado por um espírito, né? Inferior, como diz aqui um diabo, não é? E nós sabemos que não existe a figura do diabo ou do demônio, né? O que a doutrina coloca é que esses seres chamados, né, demônios, eles não passam de almas de homens maus que desencarnaram continuando agindo no mal. Então, espíritos maus ainda, né, porque todos se tornarão bons um dia. Mas aqueles espíritos maus, que nós sabemos como obsessores, são esses que tentam, né, as pessoas. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que Jesus jamais poderia ser tentado. A elevação de Jesus não faz sentido ele sofrer uma tentação, porque ele não tem mais risco de ceder a nenhuma tentação, entenderam? Então essa tentação no deserto é um simbolismo. A gente poderia entender esse trecho do Evangelho como algo, uma parábola, né? Como um simbolismo para nos ensinar sobre o quê? Para nos ensinar sobre o risco das tentações que nós estamos sujeitos, e não Jesus. Entendamos isso. Tudo que nós vamos ler aqui
falando da tentação de Jesus, transportemos para nós. É um ensino para nós entendermos que nós podemos ser tentados nessas situações, como se referiu aqui a Jesus, mas jamais Jesus. Então são alertas para nós nos mantermos em guarda, né? Vigilantes para evitarmos a tentação. Aí diz assim: após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Outro ponto aqui interessante. A questão dos simbolismos da Bíblia, né? A questão do número 40. A gente vai ver várias vezes nas escrituras sagradas, né? Na Bíblia, a questão do número 40. A gente vai ver, por exemplo, o povo judeu que permaneceu 40 anos no deserto em busca da terra da promissão. A gente vai ver Moisés que ficou 40 dias no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Aqui nós vamos ver Jesus ficando 40 dias no deserto, sofrendo essa tentação simbólica. Então esse 40 é um número simbólico, né, da tradição judaica daquele povo. Então, para a gente entender que é um simbolismo isso, né? Então, diz aqui que após Jesus ter ficado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se o tentador, né, imaginando um espírito ali tentando Jesus, lhe disse: se és filho de Deus, diz para que estas pedras se tornem pães. Ele respondendo disse: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então aqui o que a gente vê? A questão, né, só um detalhe que eu esqueci de comentar, amigos. Quando fala-se também no deserto, né, eu esqueci de fazer esse comentário. O deserto que está dizendo que Jesus ficou 40 dias no deserto, seria também um simbolismo, o deserto como uma experiência de recolhimento, trazendo para nós, né? Nós passaremos por experiências de recolhimento, de introspecção, de busca do nosso eu, né? De viajarmos para dentro de nós. Seria um período assim de deserto, de aquela solidão simbólica, né, de ficarmos sozinhos conosco, né, num silêncio, na meditação, buscando nos conhecer para nos fortalecermos. Então, para entender essa ideia aí do deserto, né? Aí quando Jesus disse, então, não somente de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o que ele quer dizer com isso, né? Que não se trata apenas da preocupação com o alimento do corpo, mas muito mais que isso, do alimento da alma, né? Porque a hora que ele diz, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele está se referindo metaforicamente às coisas do espírito, né? Da essência, da alma. Ou seja, nós não podemos nos preocupar demais e apenas com as coisas da matéria, mas buscarmos principalmente a essência da alma. E aí, nesse sentido, tem uma mensagem de Emmanuel, que ela está no livro Fonte Viva, chamada Não Somente. Vou só dar uma resumida rápida para a gente focar o estudo. O Emmanuel diz assim: não somente agasalho, mas conhecimentos superiores. Não só beleza, mas nobreza de sentimentos. Não somente títulos honrosos, mas também virtudes comprovadas. Não somente flores, também frutos. Vejam a sabedoria de Emmanuel comparando as coisas da matéria com as coisas da alma. Não só agasalho, conhecimentos superiores, não só beleza, sentimentos, né? Nobreza de sentimentos. Então ele vai comparando as conquistas da matéria com as conquistas da alma, para a gente compreender que não podemos viver apenas para as coisas materiais, muito mais para as espirituais.
Então a gente entende que não só a preocupação com o alimento do corpo, mas também o alimento da alma, né? Trabalho, esforço próprio para buscar a elevação. Então, nesse sentido, a gente sofre, né? Pensando nas tentações agora. A gente sofre a tentação do quê? Dos apegos, não é? Porque a hora que o tentador disse, né? Transforma essas pedras em pães, como assim, preocupado apenas com alimentos, porque Jesus tinha fome, né? Então, preocupado só com as coisas da matéria. Então, nesse sentido, a tentação que a gente sofre na vida de encarnados é nos apegarmos demais às coisas da matéria e ignorarmos a nossa essência, o espírito imortal que somos. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tudo bem até aqui, meus amigos? O João tem um comentário aqui dizendo que parece que essa parábola do deserto tem semelhança com a quaresma, né? Ficarmos 40 dias sem se alimentar de carne, vencer a tentação da carne. Tá vendo? É outro, né? Outra questão dos 40 aí, né? Tem muito a numerologia, né? O número 40 realmente é um simbolismo, né? Agora, essa questão da quaresma que o João comenta, né? Os irmãos católicos têm abstinência de carne, né? Mas o próprio Papa Francisco já veio trabalhar essa questão dizendo que de que adianta, né, se abster do consumo de um alimento e agir de forma desregrada, desrespeitando o semelhante, agredindo o semelhante. Então nós precisamos, né, da abstinência da maldade, dos erros, da agressividade. Então a quaresma deveria ser um período de meditação, né, de introspecção, para que a gente trabalhe as nossas imperfeições nesse sentido, né? Porque às vezes a gente deixa de consumir um alimento, consome outro, que diferença faz, né? Com todo respeito à crença dos irmãos católicos, mas nós entendemos que esse período da quaresma, o próprio Papa Francisco disse, né, como repetindo, que é muito mais importante se preocupar com coisas da alma, né? Atitudes, mudança de hábitos aí infelizes, né? Tudo bem, Rê Pereira aqui conosco também, boa noite. A Graça Barbosa está dizendo: no deserto Jesus estava se abastecendo do Espírito Santo. Legal, né? Uma fala assim, apesar de ser um simbolismo, podemos imaginar, né, Jesus se preparando para o início ali da tarefa, né? Muito legal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação. Então, o Diego está perguntando por que não há batismo na doutrina espírita, né? Porque, Diego, o que nós entendemos é que é o seguinte: o batismo que a Igreja Católica e outras crenças adotaram, eles entendem, Diego, que se a pessoa é batizada, passa pelo ritual do batismo, ela já estaria salva, né? Ela estaria isenta da condenação eterna, porque eles acreditam em inferno eterno. Então seria assim uma prática para salvar a alma, né? Então o que nós entendemos, Diego, é que uma prática exterior, né, um ritual, não tem essa capacidade de salvar uma alma, né, dos erros, da maldade. Então nós entendemos que a prática do batismo não tem essa eficácia como outros irmãos entendem, né? Nós entendemos que não há necessidade desse ritual do batismo, porque, vejam bem, só porque joga água na cabeça ali da criança, faz uns sinais, usa um óleo, determinadas coisas, isso não é prática exterior, né? Isso não muda em nada. A pessoa pode passar pelo batismo e dali para frente se entregar à devassidão, à crueldade, à maldade, só porque passou pelo batismo e está livre do erro, da maldade, da condenação. Não, né? Nós entendemos que não há necessidade do batismo, porque
alguns irmãos, né, de outras crenças deduziram isso pelas palavras quando Jesus disse a Nicodemos, né? Naquela conversa importante com Nicodemos, quando Jesus diz a ele: é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, né? E aí Nicodemos entendeu, porque ele disse: como assim uma pessoa velha voltar para o ventre da mãe? Ele entendeu a proposta da reencarnação. Mas aí os irmãos católicos, né, associando outras palavras, quando Jesus disse é preciso nascer da água e do Espírito, fizeram então, entenderam, né, como o ritual do batismo, mesmo porque João batizava. Então associaram essa fala com o ritual que João Batista fazia, interpretando que era necessário o batismo. Mas nós, né, em doutrina espírita, não entendemos dessa forma, tá bom? Bom, deixa eu seguir aqui, né? Depois a gente tenta ver mais alguma colocação aí, porque o assunto é vasto, né? A Cloresci do Carmo está dizendo, vai muito do coração, né? Ser bondoso e seguir as leis do Cristo. Muito legal, é isso mesmo. O que mais importa é viver as leis de Deus, né? E não nos prendermos aí a certos rituais, né? Bom, continuando aqui então, estamos falando aí da tentação ainda, tá? Então o diabo, entendendo já que o diabo não é um ser que disputa forças com Deus, né? Seria um espírito ainda mau, né? Então o diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é o lugar mais alto do templo lá de Jerusalém. E lhe disse: se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te sustentar, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe disse: novamente está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então aqui, a segunda tentação, né? Provocando Jesus para que pulasse lá do alto e que os anjos do Senhor o sustentariam, o livrariam da queda. Como se dissesse a ele, né? Se você é mesmo todo esse poder, pula daqui então. Tipo assim, provocando Jesus, né? E Jesus diz a ele: não tentarás ao Senhor teu Deus. Trazendo isso para nós, porque estamos dizendo que essa tentação de Jesus é um simbolismo que nos ensina, né? Poderíamos pensar, por exemplo, nesse sentido, de evitar o pensamento de que Deus resolve tudo na nossa vida. Como o diabo, como o ser, né? O diabo aqui, o termo do Evangelho, como aquele espírito teria dito, pula, né? Que Deus te salvará. A gente poderia trazer para a nossa vida o entendimento seguinte: eu não preciso me preocupar com nada, porque Deus vai resolver meus problemas. Eu não preciso me afligir com nada, nem ter preocupação exagerada, porque Deus resolve tudo. Então assim a gente compreende que não é por aí, né? Precisamos enfrentar as lutas de cada dia, trabalharmos para buscar o nosso melhores condições de vida. Não vai cair tudo pronto do céu. Nós sabemos que é preciso fazer a nossa parte. A necessidade das lutas na nossa vida nós já entendemos, e não ficarmos desejando vida fácil, né? Ficar de braços cruzados esperando que Deus resolva tudo. Então a gente pode entender essa segunda tentação como a tentação da ociosidade, do comodismo, de ficarmos aguardando tudo de mãos beijadas, né? Que Deus vai resolver tudo em nossa vida. Aí continuando, diz assim: novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Veja bem, o diabo dizendo que daria a Jesus, olha que coisa absurda, né? Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou,
e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Então essa última tentação aqui, né, que o diabo então mostraria a Jesus todos os reinos, né, todo aquele poder, todas aquelas construções, né, da época, como a dizer-lhe que daria tudo aquilo a ele se Jesus o adorasse, né? Então Jesus diz a ele: adorarás o Senhor teu Deus, né? Aqui a gente poderia associar também com a questão da lei de adoração, né? Quanto que nós mesmos, em épocas recuadas, em outras reencarnações, adoramos vários deuses, né? Aquela questão do paganismo, quantos deuses já foram adorados pela humanidade, né? Então essa ideia do Deus único, adorarás apenas ao Senhor teu Deus, né? Então a gente pode entender também como a tentação que nós sofremos das glórias do mundo, de todo o poderio, de toda a riqueza, de toda a fama. Nós somos tentados a buscar essas coisas, essas glórias do mundo, né? Muitas vezes nós perseguimos as glórias do mundo. Queremos o poder, queremos a fama, queremos o aplauso, queremos a fortuna. Então isso também seria uma dessa forma de entender essa tentação, que nós precisamos estar em guarda para não cedermos a essas tentações que a matéria, né, provoca em nós, no espírito. Então dá essa ideia também, né, além da adoração de outros deuses, mas de nós nos apegarmos demais e esperarmos muito aí as coisas do mundo. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo em ordem? Alguém tem alguma dúvida aí? Me perdoe pela minha limitação de entendimento, tá? Estou compartilhando apenas o que eu consigo. É lógico que muito mais que isso poderíamos compreender aí, né? Que a gente está em busca de aprender mais. O Henrique está dizendo aqui: é muito fácil ficar em casa e esperar as coisas caírem do céu. Nós temos que fazer nossa parte, vencer batalhas e até passar por dores para ficarmos mais fortes. Deus nos ajudará se nos ajudarmos em primeiro lugar. Muito legal, Henrique. É isso aí mesmo, é essa a ideia, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. O João está dizendo: as nossas lutas internas, as lutas sociais, tudo indo em direção à luz. Legal, João, muito bom. São através das lutas, né, de cada dia, em todos os âmbitos, né, da nossa vida, é que nós avançamos para a luz divina. Muito bonito colocado aí pelo João, muito bom mesmo. A Gessiane Araújo dizendo: Deus é maior que nossos problemas. Olha que legal, né? Quando a gente tem essa fé mais robusta, né, a gente compreende que Deus vai nos suprir de todas as deficiências a partir do momento que nós nos esforçarmos por nos melhorarmos, né? Então é preciso sempre essa ideia. Façamos a nossa parte para recebermos o auxílio do alto também. A Selma Luiza está dizendo aqui: você explica muito bem, que legal. Muito obrigado, viu, Selma? Obrigado aí pela gentileza. O José Mariano Neto dizendo: somos todos limitados, né? Sim, nós temos, né? Como eu acabei de comentar, né? O meu limite aqui de capacidade, a gente sabe que nós somos pequenos ainda, né? Mas a gente tendo boa vontade, né, a gente vai fazendo o que é possível. Aqui também a Eliane Ferreira dizendo: amar é espiritual, divino, adorar é material. Olha que legal, né? Questão da adoração, porque às vezes se adora, né, uma estátua, um ídolo, uma adoração, né? Mas a essência mesmo é o amor, né? Muito legal. Elicer Fialho está dizendo: Deus nos dá bênçãos e provas como uma escola. Olha que legal, muito bom. Muito bons comentários de vocês, viu? Vamos avançar um pouquinho então? Aí nós vamos para outro tópico aqui, capítulo 4, versículo 12. Se alguém está acompanhando, eu já disse lá no início, né, de outra vez, mas repetindo, às vezes a minha leitura não bate exatamente com a Bíblia aí de vocês, né, porque tem a questão das traduções.
Cada Bíblia tem uma tradução, um tradutor diferente, né? Uma origem diferente aí. Pode variar um pouquinho, mas a essência é a mesma, tá? Aí diz assim, início da proclamação do reino pela Galileia, 4:12. Ao ouvir que João fora entregue, né, à prisão, retirou-se para a Galileia, né? Jesus, quando ficou sabendo que João foi preso, porque ele foi preso, né? E ele, então, Jesus foi para a Galileia. Assim, deixando Nazara, que no meu diz Nazara, né? Pode ser Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, no território de Zabulon e Neftali. Então Jesus, né, que morava em Nazaré com Maria, né? Ele, no início da sua tarefa, para começar o seu trabalho, né, sua missão sublime entre nós, ele praticamente ficou muito tempo ali em Cafarnaum, na casinha de Pedro, né? A gente sabe disso até pelos filmes, pelos relatos. O apóstolo Pedro acolheu Jesus, porque Jesus passou a morar ali com ele por um tempo, visitava um e outro, né? Mas ele ficou muito ali por Cafarnaum, no início ali da missão, desempenhou muito ali em Cafarnaum. Lógico que ele visitava, né? Pelas aldeias, cidadezinhas próximas, caminhando de um lado para outro, mas vamos dizer que Cafarnaum era ali o ponto central deles, né? Para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. Na profecia diz assim, profecia de Isaías, são várias profecias. Lembrando, amigos, volta a repetir, essas profecias foram feitas, em média, 700 anos antes da vinda de Jesus. Imagine, o profeta, né, um médium, né, que eram os profetas, eles escreviam essas profecias falando da vinda de Jesus. E vejam quantas profecias fizeram e como as coisas foram se encaixando, né? Porque a vinda de Jesus foi programada muito antes. Então essas profecias falavam de coisas, de detalhes que Jesus viveria depois de 700 anos da data em que foram escritas, né? Então nessa profecia diz assim, terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia das nações, se referindo então a essa questão de onde Jesus foi, né, morar ali em Cafarnaum. O povo que está sentado na treva viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Olha que bonito isso da profecia de Isaías. Ele escreveu isso há 700 anos antes. Que uma luz raiou, né, para aquele povo que estava em trevas. Como que a gente pode entender isso? Imaginem, amigos, quando Jesus chegou entre nós, né, tomando um corpo de carne como nós, um espírito da mais alta elevação, a luz que Jesus carregava consigo, né, que se apagou momentaneamente, mas a luz que Jesus trazia do ensino, da vivência das leis de Deus, ele veio iluminar a terra. Porque nós, habitantes da terra de então, estávamos mergulhados em trevas, trevas de ignorância, de desconhecimento da lei divina. Jesus chegou com uma grande luz, começando a iluminar as trevas que nós, humanidade, carregávamos conosco. Por isso que o profeta disse aqui, né? Uma grande luz, viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. E essa luz era o Cristo, iluminando as consciências, iluminando e despertando para uma vida nobre, né? Uma vida melhor, uma vida mais espiritualizada. Desde então, Jesus começou a proclamar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Vejam que interessante, vamos entender isso.
Jesus está dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Não é aquela ideia, amigos, de que eles estavam caminhando e iriam chegar num lugar que era o reino dos céus. Esse próximo não é no sentido de lugar geográfico, né? De lugar circunscrito, porque reino de Deus, Jesus disse muitas vezes, está dentro de nós. Então, quando ele diz o reino de Deus está próximo, ele está dizendo no sentido de que, com a sua vinda, com as luzes que ele projetaria no entendimento da humanidade, ensinando a vivência da lei de Deus, exemplificando como viver a lei de Deus, nós, humanidade da época, estaríamos mais habilitados a desenvolver o reino de Deus em nós. Então, isso que quer dizer, o reino de Deus está próximo. É como se eles dissessem: a partir de agora, vocês já têm mais condições de conquistar o reino dos céus, porque ele trazia o ensino claro das leis divinas. É nesse sentido que nós entendemos, né? Está próximo o reino dos céus. Tá legal? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. José Mariano Neto dizendo: a divindade está dentro de nós. É isso mesmo. Nós somos, né, parte de Deus. Nós somos uma centelha divina. Nós temos da essência de Deus em nós, né? Deixa eu ver aqui. O José Mariano também dizendo: lindíssima passagem, né? O evangelho é muito belo mesmo, né? A Romilda Martiniano, que também dizendo: estou em busca de melhora, sei que tenho muito que aprender, mas só de estar aqui com vocês sinto que estou melhorando. Que legal, Romilda. É bom, né, a gente reconhecer que a gente precisa se melhorar, é o primeiro passo, né? Todos nós estamos na mesma condição. E se nós estamos aqui, como você bem diz, né, buscando conhecer mais, é sinal que já queremos ser alguém melhor. Muito legal, né? A Rita Mello, tudo bem, Rita? Dizendo aqui: tem pessoas que se sentem felizes só pelo poder adquirido, né, pelos homens. Esquecem que existe um bem maior, que é o amor ao próximo. Quando a gente se referia, né, aos bens do mundo, às glórias do mundo. Muito legal, Rita. Muito boa participação. Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. Acho que por enquanto está em ordem, né? A Ana Lúcia Olive está dizendo: tenho fé em Deus, mas olho dos dois lados para atravessar a rua. Não é bem isso mesmo, né, Ana Lúcia? Bem colocado. Aquela ideia, né? Esperar que Deus resolva tudo. Não, Deus vai me livrar do perigo. Não preciso nem preocupar se vem carro ou não. Isso é negligência, né? Então a gente confia em Deus, mas não podemos deixar de lado a parte que nos cabe, né? Muito bom, viu? Gostei. Deixa eu ver aqui. Elicer Alho também dizendo: bons pensamentos, boas ações, nos proteja de caminhos duvidosos. Legal. E a Maria Pavec dizendo aqui no Insta também: somos uma partícula divina de Deus, que é bem isso, né? Gente, a gente precisa se conscientizar disso, né? Que nós temos essência divina em nós. Apesar da nossa situação ainda de atraso moral, né, que a gente reconhece, mas nós somos como uma semente que vai florescer um dia e dar, né, a oportunidade de surgir a árvore frondosa. Ou seja, nós nos tornaremos um dia um espírito puro também. A Clorici está dizendo: faça por merecer, que é bem por aí, né? Continuando então, vamos mais um pouquinho, deixa eu ver o horário, falta 15 para as 9, dá para ler mais um tópico aqui. 4:18, capítulo 4, versículo 18, os primeiros 4 discípulos. Quando Jesus então estava iniciando a missão, ele vai convocar os discípulos, né? Que nós sabemos no número de 12. 4:18 diz assim: enquanto circulava junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão,
lançando a rede circular no mar, pois eram pescadores. Bom, primeiro ponto, né? Pedro, que a gente fala tanto Pedro, né? O apóstolo Pedro, o nome dele na verdade era Simão. Pedro foi acrescentado depois, né? O nome dele originário era Simão, tá? E ele era irmão, então, de André. Tinha algumas duplas, né, de irmãos. Então, Pedro, Simão, irmão de André, eram pescadores, né? Aqui vamos fazer uma observação já de início. Eu pensei certa vez comigo, Jesus, quando veio para a sua missão, ele, um espírito de alta elevação, de grande conhecimento, precisava nos ensinar sobre a lei divina. Se a gente pensasse, né, de forma linear, assim, sem outra visão mais profunda, quais seriam as pessoas mais indicadas para Jesus convidar para o apostolado, né, para acompanhá-lo na sua missão? Quais eram, naquela época, amigos, as pessoas mais preparadas, né, pelo menos em tese, vamos dizer, né, em tese? Quais seriam aquelas pessoas mais preparadas que poderiam auxiliar Jesus? A gente poderia pensar naqueles doutores da lei. Vejam bem, os doutores da lei, quem eram? Eram estudiosos da lei de Moisés, né? A lei que existia, deixada por Moisés, 5 livros, né, que compunham a Torá, eles eram conhecedores profundos, né, da Torá, do judaísmo, das leis de Moisés. Eles conheciam muito sobre as leis. Então, em tese, né, deixando bem claro, em tese, poderiam ser eles os mais preparados para auxiliar a Jesus. Como aqui está dizendo José Mariano, eram os estudiosos da época, eram os que conheciam da lei. Então, em tese, poderiam ser eles. Mas o que Jesus faz? Busca pescadores, pessoas humildes, pessoas, muitos deles ali, não liam, não escreviam, né? Mateus era exceção, algum ou outro, mas muitos deles muito simples, né? Muito desprovidos de conhecimento. Mas vejam, por que Jesus buscou esses homens simples e não aqueles estudiosos? Porque Jesus trazia, amigos, uma ideia nova. Ele trazia conceitos que a humanidade ainda não compreendia. Então, aqueles estudiosos poderiam ser um problema, e como foram realmente, né? Eles rejeitariam a mensagem nova de Jesus. Eles não entenderiam a proposta de amor ao semelhante, de perdão, de tolerância, de desapego. Eles não compreenderiam e não compreenderam, né, essa mensagem de Jesus. Então Jesus preferiu as pessoas simples, que estariam mais preparadas para assimilar, para compreender a mensagem de amor que ele trazia. Porque nós vimos o que aconteceu. Os doutores da lei viviam de aparência. Eles falavam, ensinavam as pessoas, cobravam das pessoas as atitudes, mas eles mesmos não viviam aquilo que eles ensinavam. Então a gente percebe aí, desde o início, né, desse começo da convocação dos apóstolos, essa lição de Jesus, né? Por isso que tem uma passagem também do Evangelho, em outro momento, né, que Jesus diz mais ou menos assim: graças te dou, meu Pai, que ocultastes essas coisas aos poderosos, né, aos doutos, e as revelou aos pequeninos. É nesse sentido. A pessoa muito inteligente, ela é muito arrogante, ela se acha sabedora de tudo. E o conhecimento divino precisa coração humilde, precisa simplicidade, precisa terra fértil do coração. Então Jesus buscou justamente aqueles que eram menos esperados por qualquer um, né? Ninguém imaginaria que convocaria pescadores para ser auxiliares de uma missão tão sublime, tão importante, que transformaria, né, a face do planeta Terra. Deixa eu ver aqui que tem alguns comentários.
O Diego está dizendo, maravilha de estudo. Obrigado, Diego, é muito bom, né? Estudar o Evangelho é muito legal. A Mônica Rovigatti está dizendo, Saulo de Tarso, doutor da lei que combateu os discípulos de Jesus. Bem lembrado, não é? O Saulo de Tarso, inteligência notória, né? Um homem de grande poder intelectual, de conhecimentos, era um rabino do Sinédrio, né? Um grande conhecedor. Então ele, a princípio, o que ele fez? Combateu, perseguiu os discípulos, não conseguia aceitar a mensagem do Cristo. Para a gente ter uma ideia disso que estamos comentando. Mas o que aconteceu com Saulo de Tarso, já que a Mônica trouxe, vamos aproveitar o gancho, né? Saulo de Tarso, ele já tinha encarnado muito provavelmente para essa missão. Ele estava desfocado, né? Ele não tinha ainda compreendido a mensagem que o Cristo trazia. Mas Jesus foi buscá-lo nas portas de Damasco, porque Jesus disse, é o meu vaso escolhido. Porque Jesus sabia do potencial que tinha Saulo de Tarso, ao contrário daqueles outros doutores da lei, né, que viviam de aparência. Saulo estava apenas, vamos dizer assim, desfocado, né? Ele estava seguindo por um rumo errado. Bastou que Jesus surgisse para ele, né, para que ele mudasse o rumo da vida e se tornasse o maior divulgador do cristianismo nascente, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. A Lu Alves também aqui, tudo bem, Lu? Mas percebo que as pessoas mais religiosas, independente da religião, são as que mais julgam. Tem uma amiga ateia que tem um coração tão bom que surpreende muita gente. Isso, Lu, tudo que você disse é a pura verdade, né? Não importa o rótulo religioso, amigos. Isso está muito claro. Vejam a sabedoria da proposta espírita. Qual é a máxima do espiritismo? Fora da caridade não há salvação. O espiritismo não disse fora do espiritismo não há salvação. Fora da caridade, ou seja, a pessoa ateia, como a Lu está dizendo, pode ser muito mais caridosa do que o religioso que não sai de dentro do templo, da igreja, da casa espírita. Então não importa rótulo religioso, não importa qual é a crença que você segue, importa a vivência. O que você faz na sua vida, né? Como você vive a sua vida. O João Franco está dizendo, a boa semente na terra virgem é fértil. Olha que bonito, o João é poeta, né? A boa semente na terra virgem é fértil. Muito legal. O José Mariano está dizendo, os corações dos apóstolos não estavam mais abertos aos ensinamentos de Jesus. O coração dos apóstolos, amigos, né, e José, tamanha era a simplicidade deles, que nós vamos ver aqui que a hora que Jesus dizia, segue-me, eles largavam tudo e seguiam. Era um magnetismo que Jesus exercia sobre eles, que eles não resistiam a esse magnetismo, né? Deixavam as redes e seguiram Jesus. Para a gente ter uma ideia do que era um coração simples, humilde, que conseguiu captar, se deixar envolver pelo amor de Jesus, né? Obrigado, Zenaide. Também gostando muito do estudo, né? Que legal, fico feliz. A Deise Florencio está lembrando aqui, né, sobre o livro Boa Nova. Maravilha para entender as palavras de Jesus. Realmente, viu? O livro Boa Nova é uma bela dica, né? Fica aqui a sugestão. O livro Boa Nova, a gente pode dizer que fala dos bastidores do Evangelho. Humberto de Campos mostra ali situações que não estão no Evangelho tradicional, mas que eles, espíritos, vêm agregar ao Evangelho, né? O Boa Nova é como se fosse um complemento do Evangelho. Muito bem lembrado. E o João está dizendo, é o meu vaso escolhido. Que linda frase, imaginem, né? Jesus dizendo, Saulo é o meu vaso escolhido. Jesus sabia do potencial daquele ser, né? Oi, Rose, tudo bem? Está dizendo aqui, gratidão, amigo Paulo. Gratificante poder ouvir sua explicação. Que Jesus abençoe sempre. Que assim seja. Muito obrigado, viu, minha amiga? Fico muito feliz com o carinho de todos vocês.
A Adair Alves também aqui conosco dizendo, vai e pregue o evangelho, se preciso use palavras. A fala de Francisco de Assis, né, Adair? Essa fala é bonita, né? Pregue o evangelho e se preciso use palavras, ou seja, falarmos do evangelho sem palavras, com as nossa atitude no bem, com o perdão, com a tolerância, com a fraternidade. A gente está ensinando o evangelho sem palavras, né? E a Edna dizendo exatamente que faz a diferença são os valores de cada um praticar o bem. Muito legal. E a Irani sempre com boas mensagens. Legal. Continuando então aqui, Jesus então convoca, né, Simão e André, 2 irmãos pescadores. Diz-lhes, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Olha que legal, eles eram pescadores e Jesus usa a metáfora, vos tornarei pescadores de homens. Por quê? Porque eles iriam aprender a convidar as pessoas para uma vida nova, levar a mensagem de luz, de amor do Cristo para corações sedentos, né? Desanimados, amargurados. Eles iriam pescar homens, né? Buscar as criaturas para uma vida melhor. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Isso que eu disse. Largavam tudo, já seguia Jesus. Era o magnetismo do Cristo que eles nem questionavam. Avançando dali, viu outros 2 irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Aqui, amigos, um detalhe também. Tiago, tem 2 Tiagos, tá? Nos apóstolos. Tanto que no filme na série, né, The Chosen, quem está vendo, outra série maravilhosa, recomendo muito. Acho que está passando, não sei se na Netflix, está no cinema também já. The Chosen, né? Ali no filme eles falam Tiagão, né? E nos termos do Evangelho a gente costuma dizer Tiago maior e Tiago menor, né? Então esse Tiago aqui, filho de Zebedeu, é o Tiago maior, que era irmão de João. E João é um dos evangelistas, certo? Irmão de Tiago. João seria aquele que mais viveria encarnado. Ele desencarnaria por último dos apóstolos, né? Escreveria ainda o Apocalipse e escreveu o Evangelho, que é um dos evangelhos mais espiritualizados, é o de João, né? Aí diz assim, então avançando dali viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu. Imediatamente o pai deles, restaurando suas redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Aquela mesma ideia. Jesus convidava, eles largavam tudo já. E percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino, curando toda doença e toda enfermidade entre o povo. Aqui vamos fazer umas observações. Jesus percorria a Galileia. Jesus era conhecido como Galileu, né? E nós aprendemos que a Galileia era uma das regiões mais pobres daquela região, né? Daquele lugar. Então, a Galileia, tanto é que tem uma passagem que os doutores da lei questionam Jesus, né? Querendo dizer assim, como que você se diz o enviado dos céus se você vem da Galileia? Tipo assim, coisa boa não se espera da Galileia. Para mostrar que Jesus escolheu tudo do mais simples, nasceu na manjedoura, viveu, né, partiu dali de uma região muito humilde, para mostrar justamente que não há necessidade de grandes poderes do mundo, né, para poder alcançar a glória verdadeira, né? As sinagogas que eles falam, não sei se todos estão acostumados com o termo, eram aqueles lugares, né, onde eles estudavam ali, como se fosse um templo, né, uma igreja, a chamada sinagoga. E também aqui falando, então, das curas que Jesus fazia, né? Também gostaria de fazer aqui um comentário sobre essas curas, que é muito interessante, né? Nós vamos ver mais à frente ainda, mas só lembrando
que quando Jesus curava as pessoas, amigos, ele não estava preocupado apenas com a cura dos corpos, né? Ele estava preocupado muito mais que isso. Ele queria salvar almas, despertar os espíritos para uma vida melhor. Então, quando Jesus curava, ele costumava perguntar às pessoas: que queres que eu te faça? Vejam que pergunta, né, profunda. A hora que ele perguntava isso, ele estava mexendo com a pessoa, para que ela percebesse se ela queria apenas curar-se do corpo enfermo ou se ela queria mais que isso, absorver os ensinos do Cristo, mudar de comportamento, seguir para uma vida nova. E aí, quando ele curava, ele costumava dizer: vá em paz, a tua fé te salvou. Quando Jesus percebia que a pessoa tinha desenvolvido ali uma confiança, um desejo de seguir para uma vida nova, que não estava apenas preocupada com a cura do corpo, então ele dizia: a tua fé te salvou, mostrando que a pessoa havia conquistado um estado de alma, né, mais pleno, mais voltado para as coisas do alto. E ele ainda alertava: vá em paz, mas não volte a pecar, para que não te suceda coisa pior. Alertando, né, a importância de seguir para uma vida renovada, não reincidindo no erro, para que não voltasse a adoecer. Porque muitos doentes voltaram a enfermar-se novamente. Porque a doença, amigos, ela é reflexo do espírito enfermo. Então, enquanto o espírito insiste nos hábitos infelizes, ele continua doente. O corpo é curado, mas o espírito estando doente, a enfermidade do corpo volta. Então, nesse sentido, né? Aí diz assim: a sua fama espalhou-se pela Síria inteira, e trouxeram-lhe todos os que estavam mal, acometidos de diversas doenças e tormentos, endaimoniados, né? Lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E seguiram-no turbas numerosas da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Então aqui a gente vê, né, encerrando esse tópico, que Jesus ia curando por toda parte, libertando das obsessões, tudo que era possível, Jesus deixava ali de auxílio, né? Mas principalmente, amigos, a proposta maior de Jesus era despertar aquelas pessoas para o conhecimento das verdades eternas. Dentro do possível, mostrar às pessoas uma vivência mais voltada para as leis de Deus, né? Por isso que ele ensinava sobre o perdão, sobre a caridade, sobre a tolerância, né? Sobre todos os ensinos, né, da lei de Deus. E aí ele fala aqui das turbas numerosas, né? Sempre uma multidão seguindo Jesus. A gente vê essa multidão em todos os momentos, né, acompanhando Jesus. E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele faz um comentário, né? Emmanuel sempre muito esperto, inteligente, ele vai tirando os ensinos de uma palavra às vezes. Então ele comenta no livro Fonte Viva que a multidão continua buscando Jesus até hoje, né? Sequiosa de conforto e revelação. Ou seja, quantas pessoas que até hoje estão nesse exemplo da multidão, vamos dizer assim, nessa metáfora da multidão, como se estivessem buscando Jesus, mas querendo conforto, comodidade, que Jesus resolva todos os seus problemas, a ignorância, né, desconhecendo a verdade da proposta do Cristo. Então Emmanuel diz assim, que nós que já começamos a despertar, possamos auxiliar o povo, essa multidão, a aprender, a compreender melhor a proposta do Evangelho, a despertar para os valores íntimos, né? Para que assim possam desenvolver virtudes e verdadeiramente encontrarem Jesus. Porque muitos buscam Jesus através de caminhos equivocados. Muitos querem encontrar Jesus no conforto, na tranquilidade, né? na prosperidade, acham que
é que Jesus vai conceder vida plena materialmente falando. Então estão numa busca equivocada. E Emmanuel faz esse comentário para que nós, aqueles que já começamos a despertar para o princípio do entendimento das verdades que Jesus apresentou, possamos nós ajudar essa multidão que dorme, essa multidão que ainda não compreendeu a proposta do Cristo, né? E assim, amigos, a gente fecha aqui o estudo de hoje. Daqui 2 semanas, né? Porque na próxima é Emmanuel. Daqui 2 semanas nós vamos entrar num tópico muito especial, que é o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, tá legal? E antes que eu me esqueça, quero deixar aqui um convite para vocês, pessoal que gosta de estudo aí, né? No domingo próximo eu vou fazer uma palestra presencial aqui na minha cidade de Bebedouro, no Centro Espírita do Calvário ao Céu, que é conhecido por alguns de vocês, que eu sei que acompanham, né? Então, vou deixar o convite àqueles que quiserem acompanhar conosco. No domingo, às 19h30, nós vamos abordar sobre a caridade. Tentar entender o que é a caridade verdadeira, né? Então, fica o convite aí para todos, tá bom? A Helena Nunes aqui no Insta dizendo, só tenho que agradecer por esse estudo maravilhoso. Só tenho a aprender, pois a cada dia me sinto muito feliz que o Mestre Jesus te ilumine a cada dia. Gratidão, Helena, assim seja. Muito obrigado, viu? Luci Faria também deixando aqui o comentário. Como enche meu coração, que legal. Eu fico muito feliz mesmo, viu? A Maria Pavec, muito legal, muito bom saber que vocês estão gostando, né? Porque é um estudo diferente, né? Estudar o Evangelho mesmo, né? Se está sendo bom, se está sendo proveitoso, eu fico muito feliz. Estou vendo aqui muitos deixando, né, os seus comentários de agradecimento, de que estão gostando. O Henrique deixando ali ó, o nome, né, The Chosen, ou Os Escolhidos, né, que está na Netflix, muito legal. Fica a sugestão aí que é muito boa. A Graça Barbosa está dizendo, Maria Madalena foi curada pela fé, só encostou na roupa de Jesus, linda passagem. Verdade, viu, Graça? Essa passagem de Maria, né, é uma das passagens mais belas, né? Na verdade, né, não sei se era Maria de Magdala, né? Era a mulher hemorroíça, né? Que foi curada por Jesus pelo sangramento que apresentava. Creio que não era Maria de Madalena, mas foi uma mulher, né, que tinha fluxo de sangue e ela buscou Jesus e acreditava que só de tocar na veste dele, né, ela seria curada, que é muito legal mesmo. Vejo aqui muitas mensagens muito fraternas, muito obrigado a todos vocês, viu, pelo carinho. Pessoal dizendo que está gostando, fico muito feliz. Muito obrigado de coração. O Henrique está dizendo aqui, com um estudo desse dá gosto de estudar. O senhor é um excelente professor. É que sobrinho, né, a gente não pode, tem que dar um desconto aí que o sobrinho vai, né? Obrigado, Henrique, estou brincando, mas é o carinho de vocês aí, né? Muito legal, muito obrigado mesmo. A Helena Nunes está dizendo aqui, melhor a explicação que passa por todos nós, né? Muito legal, que bom. Então, meus amigos, se vocês quiserem acompanhar mais um minutinho para a gente fazer a nossa prece final, tá bom? Assim a gente encerra mais este estudo, então. A Reine Souza aqui também, deixando sua mensagem, dizendo que cada vez está evoluindo um pouquinho, né? Com o aprendizado, com o estudo, muito legal, muito bom. Então vamos fazer a nossa prece final, amigos. Jesus, mestre amigo, Senhor das nossas vidas, muito obrigado, Jesus, porque estamos começando a compreender a tua mensagem. Que alegria poder sentir o coração unido a outros que buscam nesse mesmo propósito de aprendizado.
Que bom comungarmos desse momento de aprendizado, de fraternidade, de busca de desenvolver o reino de Deus em nós. Muito obrigado, Jesus, por tantas possibilidades que nos faculta para a compreensão da mensagem divina. Muito obrigado, Jesus, pelos espíritos amigos, trabalhadores da tua seara, que constantemente nos envolvem com a paz, com a luz, com a esperança, com o imenso amor. Muito obrigado, Jesus, pela tua paciência infinita de esperar a nossa decisão em seguirmos nos teus passos. E nós te rogamos, Senhor, fortalece-nos o ânimo para as lutas de cada dia, porque nós sabemos que somos frágeis ainda. Nós precisamos muito do teu amparo, Senhor. Dai-nos forças para enfrentarmos as lutas de cada dia com bom ânimo, com esperança, com fé em Deus. Ilumina, Senhor, a nossa consciência, o nosso coração, para que coloquemos em prática essas lições que vamos aprendendo a cada dia. E nos ajude, Senhor, a aumentarmos o amor em nós. Isso é o principal que nós já entendemos. Precisamos aprender a amar os nossos irmãos em humanidade. Ajuda-nos, Senhor. Toca o nosso coração. Nos ajude a desenvolver a compaixão, o sentimento de amor, de fraternidade, de nos colocarmos no lugar do outro e assim avançarmos juntos de Ti, Senhor, em busca do reino de luz que nos aguarda a todos. Muito obrigado, Senhor, por mais esta noite que estivemos juntos, reunidos em Teu nome. Que assim seja. Muito obrigado, amigos, queridas amigas, muita paz. Tenham todos uma noite abençoada, que sintamos a cada dia mais forte os ensinos do Cristo vibrando em nós. Que a cada dia possamos ter olhos mais fraternos, termos um olhar mais puro para as coisas, para os irmãos em humanidade. Que busquemos assim, a cada dia, darmos um passinho que seja na nossa transformação moral, na busca de valores verdadeiros, na conquista do espírito imortal que somos. Muita paz a todos, fiquem com Deus, que tenhamos todos uma noite abençoada, uma feliz Páscoa, né, para todos que se aproxima aí no próximo domingo, né? Lembrando que a Páscoa é um momento importante, que muitas vezes o comércio transforma, né? Mas entendamos o significado da Páscoa, que mostra ali a realidade bela de Jesus, mostrando para nós a imortalidade da alma. O momento da ressurreição, né, que é dito que Jesus ressurgiu após a morte do corpo, para mostrar que a vida prossegue, que a imortalidade da alma é o presente maior que Deus nos concede. Pensemos nisso no dia de Páscoa. Não fiquemos presos apenas às tradições do mundo, né? Mas tenhamos essa consciência de que Jesus veio nos dar esse presente, mostrando para nós, não deixando dúvidas de que a vida prossegue e a morte para nós não existe. É apenas a passagem de uma dimensão para outra. Continuaremos cada vez mais vivos na vida espiritual. Uma boa Páscoa para todos, com boas meditações, o meu abraço fraterno e que Deus nos abençoe sempre.
Até a próxima, amigos.